Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo semanal do Forex, onde a gente vai estar falando aqui das movimentações, do que esperar dessa semana, das principais pares e moedas que a gente acompanha nos nossos estudos semanais. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, deixem aquele like, curta o canal, deixe no comentário aqui o que você acha, o que você queria, acha que pode melhorar, se tem algum estudo específico, que tudo isso vai ajudar o canal para que a gente possa estar cada vez mais melhorando o conteúdo para vocês e com isso fazendo muita coisa legal. Eu sei que vocês estão aproveitando. Eu fico muito feliz com isso. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem já de deixar aquele like, curtir o canal, deixar o joinha, não custa nada, isso ajuda muito o canal a crescer. Eu tenho certeza que vai ajudar cada vez mais a gente tá fazendo conteúdos diferentes. Para a gente começar falando aqui, a gente sempre começa com o euro USD, né? Euro dólar. E lembrando, pessoal, que a gente faz os estudos sempre nos time frames de 4 horas, 1 hora, né? Apontando os grandes times para que a gente possa ter assim análise semanal e o que esperar do preço durante a semana, ou seja, a gente vai ter as regiões marcadas aonde durante a semana a gente vai estar aproveitando para as melhores oportunidades. Beleza? Queria dar um comentário rapidinho para vocês aqui sobre a Axie, corretora parceira aqui do canal, que tem um link na descrição. Se vocês estão querendo aprender a operar Forex, comecem por uma corretora séria, uma corretora grande, onde tem spreads muito justos, transferências internacionais que você aceitam Pix, resgate de dinheiro muito rápido, tá? No caso de você trazer o teu dinheiro de volta. E é uma grande vantagem que é uma corretora estruturada, tem escritório aqui no Uruguai, tem atendimento na nossa língua em português. Então você vai ter uma grande parceira aí por trás, além deles serem também parceiros globais do grupo City, que é quem patrocina o Manchester City, agora o Bahia City. E em breve a gente vai ter muitas novidades aqui dessa corretora, tá? Então aproveitem, pessoal, que vocês vão abrir conta e tem uma parceria bem legal com o nosso canal, onde a cada 200, acima de $200 e até $2.000, quando você depositar, você recebe um bônus de 30% sobre esse valor, tá? Então não perca tempo e venha ser parceiro da Euro, da Axie, para a gente poder entrar nesse mercado do Forex aí com os pés bem no chão e com um parceiro forte, certo? Então bora falar aqui do nosso gráfico. O que o Euro SD a gente está falando aqui? Primeiro vamos dar uma olhada no diário, né? E quando a gente olha aqui no gráfico diário, a gente percebe que o preço ele está numa retração de 50% desse movimento, tá? E a gente tem aqui uma região muito importante, tá? Muito importante mesmo, que é essa zona aqui, onde o preço fez uma base e foi aonde o preço deu uma segurada. Vocês percebam que é uma região muito importante. Ó, quando a gente diminui o gráfico, a gente percebe que tem uma grande quantidade de negociações aqui nessa região. Então, é uma região muito importante do gráfico e a gente tem que estar atento. Além disso, quando a gente coloca a nossa ferramenta da FIBO, né, a nossa FIBO institucional, vocês percebam o quê? Que aqui ele começa a estar na principal região de venda. Então, isso significa o quê? E no time frame maior, a moeda está subindo. Ela está chegando num ponto de referência aqui, que é um teste de fundo, ou seja, é uma região arriscada para compra e para venda, tá? Porque ele pode seguir subindo. Primeiro pelo seguinte fato, quando ele desceu aqui, ele tem esse fundo aqui, ó, que ele foi respeitado e aqui ele já fez um choque de novo. Porém, quando a gente diminui o time frame, pelo menos por 1 hora, a gente observa que essa volta aqui do preço, ela veio buscar mitigar esse order block aqui dos 60 minutos e depois ele deu uma queda
monstruosa. Então, e para o pessoal que está sempre falando aí a questão dos nossos trades, né? Essa aqui, ó, é uma prova das oportunidades, ó. Um trade que teve um stop minúsculo e olha o tamanho do resultado que ele apresentou aí até agora, tá? Então, foi um trade muito lucrativo. Só que o que o preço está fazendo? Ó, o preço ele recém fez um boss, né? Depois de ter feito o choque aqui, ele capturou a liquidez aqui em cima desse topo duplo, voltou a pegar a liquidez aqui embaixo desse fundo duplo e aí ele disparou. Depois disso ele rompeu o topo, confirmando esse boss. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um movimento que ele está retraindo para possivelmente pegar impulso para testar os movimentos superiores. Lembre-se, né? A gente está num período complicado da economia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, então a gente tem que ter muito cuidado. Então aqui, como a gente tem esse primeiro movimento, que é o movimento que está valendo esse aqui, toda e qualquer operação por compra, a gente vai procurar fazer nessas regiões aqui de baixo, ou seja, a gente vai esperar por movimentações nas regiões de baixa, a não ser que essa movimentação aqui, no time frame menor, ela vire, tá? Coisa que não está querendo, ó. Isso aqui é uma mitigação, que ele está indo para testar essa região aqui de cima, para ver se daqui a pouco ele volta a cair. Então, o euro dólar está numa região muito ruim de operação, tá? A gente tem que esperar aí as cenas dos próximos capítulos. O ideal para pensar numa operação de venda é se ele subisse aqui cada vez mais, perto dessa região desse imbalance aqui, ou perto dessa região do limite, para poder aí sim pegar uma venda top. Para a gente pensar em compra, ele teria que romper esse movimento, voltar aqui para baixo, não passar dessa região do fundo, para aí sim dar continuidade no movimento de compra. Então prestem muita atenção com relação a isso, por conta das movimentações que ele está fazendo, tá? Aqui nós temos, vou deixar no gráfico de 1 hora, nós temos esse order block aqui, ele pode ser mitigado, porque assim, isso aqui foi a mitigação do order block lá de trás. Aí ele deixa uma nova zona, que é essa região aqui, tá? Que é a melhor zona para se procurar por operações. E depois a gente tem essa região aqui, ó, e nós temos um imbalance aqui, aonde também a gente tem uma região importante, tá? Então, essas são as duas principais zonas para a gente procurar por venda, tá? E por compra, a gente tem que aguardar, tá? Aqui embaixo não tenho, vocês percebam que ele está fazendo movimentos claros, né? Poderia até marcar order blocks aqui nessa região, mas eu ainda prefiro aguardar para ver se ele vai retornar aqui para dar uma venda ou se aqui ele vai passar direto. Se ele passar rompendo esse fundo, aí sim na volta nós teremos uma compra, tá, turma? Esse é a leitura que a gente tem para o euro dólar, por causa da posição que ele se encontra no gráfico. Ele está nos 50% do movimento do diário. Isso aí é muita força e é uma região de indecisão. Então vocês precisam estar aí atentos a essas movimentações. Beleza? Então, bora para falar um pouquinho agora do USD-JPY. O USD-JPY, vamos aqui para o gráfico diário, ver o que ele está fazendo. Ó, ele está querendo vir fazer um rompimento desse fundo, tá? Então, assim, a gente já teve no gráfico diário, nós tivemos o choque aqui, tá? Aqui, só marcar. Tivemos o choque aqui, este movimento do diário, né? Eu vou até marcar, deixar marcado aqui o choque diário, porque ele é um choque muito relevante. E agora o preço voltou. Ele ainda não retraiu os 50%. Eu tenho uma região muito forte aqui, que a gente vai marcar no diário, que é esse imbalance.
e depois a gente vai filtrar nos time frames menores. E aí vocês vão perceber que dentro desse imbalance a gente tem regiões muito importantes, tá? Aqui, ó, ele continua sendo o imbalance no 4 horas, o mesmo do diário, tá? Quando a gente traz para 1 hora, vamos ver como que fica a situação dele, e é a mesma coisa, ou seja, esse é o tamanho do range que a gente tem. Então, se eu tenho um imbalance desse tamanho lá para frente e o preço está testando uma zona aqui de fundo, olha só. O que eu tenho como referência aqui nesse movimento? Eu tenho, deixa eu só limpar esses desenhos aqui para não confundir vocês, tá? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem nesse movimento um teste aqui nesse imbalance que foi gerado nessa movimentação aqui. Depois disso, o preço vem fazendo pivôs e vem deixando pós, né? Ou seja, ele está em tendência de baixa, ele acabou de fazer um boss. Aqui eu não tenho uma retração saudável nesse movimento. Então, isso aqui é um movimento único, tá? Movimento único. Então, até aqui, eu vou estar pensando numa venda. Se por um acaso o preço romper essa linha aqui, aí eu vou começar a ficar esperto, apesar de que, para eu pensar em compra, ele tem que romper esse topo. Porque esse é o movimento válido. Então, esse aqui é o choque do 1 hora, tá? Para se pensar numa reversão de movimento, é esse lado que você tem que olhar. Quando a gente diminui o time frame, aí sim a gente vai estar buscando por coisas menores. Então, por exemplo, no 15 minutos, quando ele vira, você tem uma entrada aqui com um alvo aqui. Ele já teria pago, né? Percebam, ele fez a viradinha aqui, ó, voltou nessa região e subiu. Mas é um trade contra a tendência. O que a gente está falando é em esperar o melhor movimento. E o melhor movimento, ele está onde? Aqui. Tá? A melhor zona para esse preço é aqui, esse imbalance que ele tem lá em cima na região. Então, ali é o ponto onde a gente aguarda para tomar risco de venda, tá? Fora isso, a gente não tem o que fazer, ok? O máximo é esperar. Porque aqui ainda, dentro desse último movimento, a gente tem essa outra região aqui. Que também é uma região que tem que estar atento. Porém, ela é uma região do time frame menor, né? Isso aqui é uma região do 15 minutos. Então, ela pode ter um peso menor em relação àquela lá. Não que não vá dar certo. O preço pode fazer aqui, depois vir testar aqui para depois subir. Então, aqui, teoricamente, daria um trade muito bom. Mas o melhor mesmo é guardar que ele chegue no imbalance lá em cima. E aí sim a gente vai ter um movimento muito mais fluido e vai ter um movimento muito melhor. Porque, inclusive, ele está naquela região ali, da região da nossa Golden Zone. Tá? Olha ali. Bem na nossa região da Golden Zone. Então, aquela é a região onde a gente espera por vendas em cima do gráfico de 1 hora. Certo? Bora para o nosso terceiro parzinho aqui, que é o AUD-USD. Vamos também dar uma olhadinha como que está no diário. Ó, o diário dele está bem vendedor, né? Vocês observam essa descida que ele está fazendo. Eu tenho esse movimento aqui do diário, que é apenas ele rompendo essa zona para a gente pensar em compra. Fora isso, ele vem rompendo o fundo, fez o choque lá em cima. Fez um movimento agora que é um choque do gráfico diário, né? Aqui é o choque confirmado do diário. E aqui nós temos um rally, base rally, provavelmente de um gráfico semanal. Então, e aqui ele está começando a perder fundo. Se ele perder esse fundo aqui, ele vai vir buscar essa região aqui, tá? Então, aí sim nós poderemos ter um trade espetacular daqui de cima até lá embaixo. Então tem que ficar atento quanto a isso. O que a gente pode fazer aqui é dar uma filtrada no H4 para ver qual é a situação. E a gente percebe que a gente tem aqui, ó, uma região mais filtrada ainda, onde a gente tem aí
dois pontos de parada do preço. A gente tem esse order block ali embaixo e tem esse aqui que é muito forte. Porque olha o tamanho do impulso que o preço deu depois que o preço rompeu ele. Então, esse cara aqui, esse é onde se tem que ter uma atenção como possível imã para o preço ir. Então, aqui ele está numa região vendedora. Percebam, acabou de fazer o choque no H4. Se você reduz para 1 hora, aqui ó, o choque. Então, eu tenho essa região de liquidez aqui que ele deixou. Então, é só esperar por uma subida dele até aqui por uma possível venda. Isso é, se ele conseguir subir até lá. Tá? Caso contrário, ele vai descer direto. Eu vou até deixar marcado esse order block aqui, porque aqui é a região top para a gente procurar por uma venda, e aí sim vai ser aquele trade de entrar aqui e tá buscando o fundo do movimento. Beleza? Então, esse é o que a gente tem de desenho. Assim, e é um trade para você, ou você trazer até aqui o fundo, ou você carregar ele até lá embaixo. E aí sim vai ser uma coisa espetacular. Certo, galera? Então, esse é o movimento nosso aí do AUD/USD. Partindo aqui para o nosso ouro. Lembrando, o ouro ele vem num movimento assim forte, tá, turma? Ele é metal precioso, né? Com toda essa crise global que está acontecendo, é onde ele se fortalece, porque são reservas, né? Dos países. Então, se tem alguma coisa que está instável, o que é que vai buscar estabilizar? A questão do ouro, tá? Então, isso é que é importante vocês saberem. No gráfico diário, vamos dar uma olhadinha aqui como que ele tá, ó. Ele acabou de romper um topo, né? Então, tem que ficar atento com o ouro é o seguinte. Se ele baixar aqui. Opa. Se por um acaso o ouro abrir, rompendo subindo aqui já desse gráfico de 1 hora, que ele veio testar esse order block aqui nessa região de base, e se preparem porque a subida que ele vai dar é para romper fundo e para buscar de novo o patamar lá de trás. Cadê aqui? Opa. Nem tá mostrando aqui, eu vou ter que botar no 4 horas, que vai buscar aqui esse nível aqui. E nós temos lá sim, aí sim um order block do H4. Então, esse é o alvo do ouro, se por um acaso ele romper esse topo. Então, estejam preparados para quem gosta de operar ouro. Se ele não conseguir romper esse fundo, vai dar uma bela de uma esticada e vai dar um trade bem legal, tá? Agora, para se pensar em venda, ele tem que primeiro perder esse fundo aqui, para depois voltar. Esse aqui era o movimento que ele teria que fazer. Ele tem que perder esse fundo, voltar aqui e aí sim dar uma venda. Caso contrário, enquanto ele estiver acima desse fundo aqui, voltou, pensa na compra e segue o fluxo. Ainda mais que ele acabou de fazer um boss aqui, ó. Tá vendo que tem dois, porque são em dois time frames diferentes que acabou acontecendo o boss, tá? Então, muita atenção aí no ouro, porque esse rompimento aqui vai ser bonito de acontecer e ele vai lá para o patamar dos 2.050 testar aquele order block lá de cima. E para a gente finalizar aqui o nosso estudo, a gente vai no Bitcoin. Bitcoin que tinha dado um susto na galera aí, que chegou a bater lá no 19 mil, mas com essa crise toda ele já rompeu o topo, fez o choque do lado contrário de novo. Foi testar patamares históricos, os patamares lá de trás. Agora ele está testando essa base aqui, ó, um gráfico semanal. Então é uma região importante, tá, galera? Olha o tamanho da esticada que ele deu. O Bitcoin tem que ficar atento para um possível pullback dele já, porque ele está numa região importante. Então muita atenção com isso. O que esperar dele aqui por enquanto? A movimentação ela vem se consolidando dessa forma. Então, o que a gente tem aqui, ó?
eu tenho esse imbalance aqui no meio do caminho, tá? Tenho essa região aqui, onde eu tenho uma região compradora, tá? Já na região de 50% que é validada. E depois eu tenho uma região premium, que é esse order block aqui de baixo. Esse sim, se o preço chegar aqui, vai dar uma venda, uma compra, aliás, desculpa, muito top, porque ele está voltando para testar um order block que ficou parado aqui. E esse order block do 4 horas, olha o tamanho da força que ele tem devido ao movimento brusco que foi. Então, vocês percebam, no time frame menor é um rally, base rally, e essa região aqui tende a segurar. Mas antes ele precisa passar por essa daqui. Aqui sim nós temos uma região bem importante nesses dois order blocks, porque ainda assim é a tendência dele. Ele fez o choque aqui? Fez. Mais ou menos, tá? Mas já dá para a gente considerar, porque aqui teve um movimento de subida. Então, tem que ficar atento, porque ele já deu demonstrações aqui das realizações, né? O Bitcoin, como ele é muito volátil, ele subiu do 19 mil até o 29 mil, ele rendeu quase 50%. Então, tem que pensar muito bem em qualquer operação de compra nesse patamar de preço, tá? Tem que ter muita atenção a isso. Então, turma, esses eram os nossos desenhos aí, estudos para o Forex. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo final de dia, um excelente pregão, acompanhando a abertura do mercado americano, o mercado do Forex hoje. Tenham todos ótimas operações. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.